E aí, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Cello Emerson e esse é mais um vídeo do canal Metal Musicast, continuando a série de vídeos em que a gente comenta todos os álbuns da carreira solo do Bruce Dickinson, agora para falar deste álbum aqui, Skunk Works. Então pode chegar, faça aí sua inscrição, clique no sininho, você vai receber as notificações sobre todos os outros vídeos desta série aqui e das outras que eu faço. Muito interessantes, principalmente explicando Metallica e explicando Iron Maiden Senjutsu. Vamos falar então do Skunk Works, disco que foi lançado em 19 de fevereiro de 1996. Esse título vem de um grupo de pessoas inovadoras na aviação. Bruce Dickinson já estava se metendo ali a ser piloto, descobriu que existia esse conjunto de pessoas, de profissionais que tinham que vencer a burocracia, não podiam se submeter à burocracia do Estado ou das grandes empresas, e esse grupo tinha que achar soluções fáceis e inovadoras para a aviação. Do Skunk Works saiu alguma ideia de design daquele bombardeiro que é o Stealth, sabe aquele voo Stealth, avião Stealth que não é identificado pelos radares? Então é um grupo que o Bruce Dickinson admirava e ele trouxe para o nome do disco, não só para o nome do disco, ele queria que fosse também o nome da banda, ele estava querendo colocar o nome dele meio de lado. Na cabeça dele, o nome estava atrapalhando. Ele chegou a falar na época, pô, é difícil você chegar numa sala e as pessoas saírem porque você foi um membro do Iron Maiden. Acho que ele exagerou, não acho que isso seja possível, a menos que ele estivesse andando com pessoas que fossem muito escrotas. Sair de uma sala porque chegou um vocalista que era do Iron Maiden, então ele precisaria pensar melhor nas amizades dele. Mas talvez ele está querendo fazer um exagero aí para mostrar que o Iron Maiden estava ultrapassado. Ele pensava muito nisso, expressava isso nas entrevistas, provocava os outros caras da banda, os fãs do Iron Maiden. Então ele estava querendo colocar o nome dele menor, tá vendo aqui, ó, Bruce Dickinson e Skunk Works maior. E aqui ele monta uma outra banda. A gente viu no outro vídeo em que eu falei do Boston Picasso, como aquele disco não atingiu as vendas que a EMI queria, ele tretou com a gravadora, discutiram muito e o contrato foi rescindido. E ele também não continuou com a banda Tribe of Gypsies, que era a banda do Roy Z, que para mim, repito aqui, é o cara mais importante da carreira dele. Tanto é que esse disco, na minha humilde opinião, ficou muito ruim, muito fraco, porque ele conseguiu 3 ilustres desconhecidos, o tal do Alex Dickinson, que é o guitarrista, compôs todo o instrumental. Bruce Dickinson só opinou aqui e ali, deu um direcionamento, trabalhou um pouco nos arranjos e, claro, fez todos os vocais, todas as melodias, linhas vocais. E o cara, o tal do Alex Dickinson, tá longe de ser alguém que tinha como andar lado a lado com o Bruce Dickinson, apesar deles terem o mesmo sobrenome. Não é do nível do cara. Bruce Dickinson é muito mais talentoso, exigia muito mais. Mas naquele momento, o ex-vocalista do Iron Maiden queria tanto fazer um disco de grunge, um disco na linha do grunge, do som que estava moderninho na época, e ele insistiu com esses caras, né? E saiu esse disco aqui, vou falar sobre as músicas, vamos falar um pouco sobre a produção também. Aliás, a questão da produção, muito importante. O Jack Endino foi o produtor desse disco. Quem é Jack Endino? Já lembraram? Era o produtor do Nirvana. Bruce Dickinson não deu um ponto sem nó. Ele queria tanto fazer um disco de grunge que estourasse, que ele convidou esses 3 jovens, eram garotos, né, faixa etária muito diferente da dele. Ele já era um quarentão aqui, já estava na faixa dos 40 e tantos anos. E para completar, ele chamou o cara que produziu o Nirvana. Ele nega, diz que não era isso que ele queria, mas o disco saiu muito parecido com Nirvana, em várias faixas, a gente já vai comentar aqui. Bom, vamos lá, falando do título, eu acho que é um nome que, não vou dizer que dá uma indireta para o Iron Maiden, mas que expressa a vontade do Bruce Dickinson de criticar a forma como o Iron Maiden fazia o seu trabalho de composição, a participação do Iron Maiden na indústria musical, porque, vejam, o Skunk Works é aquele grupo de pessoas que tem que inovar, tem que ser genial, né? O grupo é genial na inovação, sem o peso da burocracia, né? Indo adiante, deixando o peso da burocracia para trás, para não atrapalhar o trabalho. Então, ele está dando uma expressada aqui, né? Vamos falar assim, ele expressa que o Iron Maiden era pesado.
O Iron Maiden era a burocracia, aquele papel dele na indústria musical, sendo vocalista do Iron Maiden, para ele o oprimia de alguma forma, ele fala muito algo nesse sentido, e aqui ele está tentando buscar algo criativo, inovador e até genial, por que não dizer, com outros caras jovens, com o produtor do Nirvana. Não deu certo, minha opinião, não deu certo. O disco é fraco, o disco... se a gente for fazer aqui, eu não vou falar faixa a faixa, mas eu vou destacar duas aqui. Dream State, faixa 6 no tracklist, hoje em dia está em plataformas digitais, você procura aí Dream State. Começa com uma voz em que o Bruce Dickinson tenta copiar o vocalista do Nirvana, Kurt Cobain. Isso era uma heresia para nós, fãs do Iron Maiden, fãs de metal. Eu criei esse canal aqui, o Metal Musicast. Eu quero falar mais de metal aqui, porque é o estilo que eu gosto muito, é o que eu mais gosto, é o que eu mais conheço. Mas obviamente eu conheço e gosto outros estilos de música. Mas não interessa. Pro Bruce Dickinson, um dos maiores vocalistas do metal britânico, imitar Kurt Cobain, você já entendeu a heresia que era isso. Então tente gostar desse disco depois de ouvir Dream State. E se você ainda estiver em dúvida, eu recomendo Octavia, que aqui é a música que está no tracklist em 11º lugar, Octavia. Depois você põe aí nas redes sociais, Octavia é Pearl Jam. Então o Bruce Dickinson, no Balls to Picasso, estava na cola de Alice in Chains e Soundgarden, que para mim são as duas bandas que mais se aproximam de um rock mais pesado, de um metal. São as únicas duas bandas que até hoje eu continuo gostando do grunge. Embora eu não pegue para ouvir muito, mas eu gosto. Ele agora foi na cola do Nirvana e do Pearl Jam. Essa banda desse disco aqui do Skunk Works é uma banda digna de tocar com o Cranberries. Lembram do Cranberries, bandinha de pop rock? Digna de tocar com a Avril Lavigne. É nessa pegada. Beck, não o Jeff Beck, guitarrista. O Beck, aquela banda, sei lá se é de grunge, pop grunge. Era para isso essa banda aqui. E o Bruce Dickinson dizendo nas entrevistas na época, né, que era um disco na pegada de um Deep Purple antigo, Rush e até Soundgarden. Eram as 3 referências que ele costumava falar nas entrevistas. Pô, a gente ia ouvir pensando que era um classic rock, alguma coisa. E vinha aqui um sub-Nirvana, uma cópia não autenticada de Pearl Jam. Embora a voz do Bruce Dickinson esteja boa, repito, mesmo que eu falei no Balls to Picasso, o cara canta muito, está explorando diversas técnicas que não explorava no Iron Maiden, regiões da sua voz que não eram alcançadas no Iron Maiden, está fazendo um bom estágio aqui de novas técnicas. Por isso que ele gosta tanto, talvez. Do ponto de vista dele, está muito interessante, instigando a sua capacidade criativa e de vocalista. Mas para nós, do alto-falante para cá, é só um sub-Nirvana. É só uma Xerox não autenticada do Pearl Jam, com um bom vocalista cantando em cima. Mas você vê aqui, Space Race começa, ele falava que parecia Rush, e realmente tem alguns timbres que nos remetem ao que o Rush fez nos anos 90, mas não tem uma sonoridade assim de Rush. Pô, Rush era o Neil Peart, cara. Como que esse bateristazinho aqui vai se comparar com o Neil Peart? Não dava, não tinha como. Tá mais para o NX0. Para nós que somos brasileiros, dá pra gente pegar essa referência. É o NX0 tocando com o Bruce cantando bem em cima. Back from the Edge é a mesma coisa. Agora não é o NX0, é o Fresno com o Bruce cantando em cima. Inércia é uma música muito boa. A voz, a linha vocal, a execução vocal do Bruce Dickinson, claro que você pode até argumentar, pô Marcelo, pô Cello, mas esse daí é no estúdio o cara faz o que quer, tem como corrigir, tem Pro Tools. Eu sei, mas considerando o produto que chega nas nossas mãos, é uma boa execução, camadas de voz, o cara segurando a nota lá em cima, coisa boa, criativa até a linha vocal. Mas ele deixou o instrumental por tal do Alex Dickinson, e aí o carinha deixou a banda com cara de Nirvana, junto com o produtor, com cara de Pearl Jam, de Avril Lavigne. Essa música A5 aqui, Solar Confinement, ela é uma música que também o Bruce Dickinson manda muito bem, mas a música é chata, cara. Parece um pouco, pessoal, o Queensryche. Sabe o Queensryche, quando começou a fazer um lance mais pop também? Me lembra um pouco isso, né? Mas não chega... Depois vem essa daqui, ó, I Will Not Accept the Truth.
eu não vou aceitar a verdade. Olha que título sintomático. O Bruce Dickinson aqui tinha que aceitar a verdade, que era muito chato esse disco. Vejam que esse disco ele nem irritou os fãs, né? Como foi para mim o Tattooed Millionaire, não irritou. Os fãs do Iron Maiden, os fãs de metal, ficaram indiferentes. A própria imprensa ficou indiferente, não falou muito, as grandes revistas comentaram, beleza, ninguém deu muita bola. Tanto é que os shows foram ruins de resultado, né, de vendas. O Bruce Dickinson chegou a fazer turnê na Europa, tocando em lugares para 500 pessoas, com todo respeito aos locais de shows para 500 pessoas, mas não é para o Bruce Dickinson, né? O cara tocava em arenas, em grandes estádios com Iron Maiden e teve que encarar uma turnê ali em bares, em lugares pequenos, né? Bares eu exagerei, mas 500 pessoas, 1.000, 1.500, opa, beleza, o show foi bom hoje. E logo ele não ia mais suportar, a gente percebe isso, balançou ele isso. Ele fez com muita humildade, com muita competência, mas como banda, o negócio não estava bom não. Ele reclamou que a gravadora, a Castle Records, né, que depois saindo da EMI, na Europa ele ficou com a Castle Records. Se vocês lembrarem, no vídeo que eu falei do Halloween, fiz a discografia comentada do Halloween, eu falo da Castle. O Halloween era dessa gravadora. Então colocaram o Bruce Dickinson para abrir para o Halloween. Ele fez com a maior humildade, fez todos os shows, não reclamou, não foi estrelismo. Mas ele ficou nervoso porque ele não queria ser associado com heavy metal. Tanto ele não queria ser associado com heavy metal que ele cortou o cabelo. As pessoas dizem, pô, mas é bobagem falar sobre o cabelo, né? O comprimento do cabelo não interessa, o que interessa é 10 ou 15 centímetros a mais ou a menos. Eu entendo, se a discussão fosse só pela estética do cabelo, pelo tamanho do cabelo, a quantidade de cabelo, é besteira, seria futilidade. Mas o fã não é tão tonto assim como dizem os registadeus da vida, não. O fã não é tão idiota. O fã está reclamando que o cara está renegando o cenário que o consagrou. A crítica ao corte de cabelo tem embutida a crítica à rejeição ao seu passado e ao cenário que o consagrou, aos fãs que o elevaram numa carreira artística. E ele querendo também parecer, né, um pouco mais jovem, tal, tinha isso. É o que eu fiquei pensando enquanto eu ouvia. Quantas bobagens pode fazer um homem de 40 anos que quer ser aceito pela galera mais jovem? Aqui está a capa completa. A capa é do Storm Thorgerson. Esse artista já foi daquela... Tinha sido, né? Falecido. Ele tinha sido da empresa Hipgnosis, aquela empresa que fazia as capas do Pink Floyd. Vejam que tem aquele jeitão de Pink Floyd, né? E o Bruce Dickinson queria muito uma capa desse cara. A gente viu no vídeo anterior que ele não quis pagar o que esse cara pediu na Balls to Picasso. Aqui ele pagou. Ele quis muito. Que está de acordo com o título, né? Uma inovação em design. Ele quis colocar um design também na sua capa. Não deu o retorno esperado, não vendeu bem esse disco. Faço aqui o mesmo comentário, a mesma crítica feita no Balls to Picasso. A galera do grunge não abraçou ele, a galera não ia deixar de ouvir suas bandas preferidas e contemporâneas daquela geração para ouvir o quarentão que estava tentando chegar com seu sapatênis e seu pullover. Tô brincando aqui, mas alguém de outra geração que quer parecer legal ali para a molecada, para a galera mais jovem. Não deu certo. E ele ficou balançado, na época ele ficou bastante contrariado, deu entrevistas bem amargas na época, dizendo, pô, a galera não entende, o pessoal não entendeu o que eu quis fazer. Não é que não entendeu, é que aqui caberia o ditado que meu avô, meu saudoso avô, dizia muito. Quando a moça não sabe dançar, diz que a orquestra é quem não sabe tocar. O disco não é bom. As pessoas costumam fazer um paralelo sempre com a carreira do Ozzy, né? Todos esses vocalistas que saem tentam ser um novo Ozzy, né? O Ozzy saiu do Sabá e fez um grande sucesso solo. A gente sabe, ficou maior que o Sabá em termos de mercado, depois com a sua carreira solo, principalmente ali nos anos 90, né? E o Ozzy teve muito sucesso, o pessoal esquece que ele teve o Randy Rhoads logo de cara, só teve bom guitarrista, chamou gente boa no baixo e na batera. Aqui o Bruce Dickinson vai e se reúne com 3 ilustres desconhecidos que não tinham o talento
necessário para andar na primeira divisão onde estava o Bruce Dickinson. Não deu certo, não vai virar. Tanto ele percebe isso, que depois o caminho vai ser um pouco mais trabalhado para ele voltar com o Roy Z. Pô, aqui eu vou conseguir falar bem da carreira solo do Bruce Dickinson. Eu fiz mais crítica aqui em 3 dias do que eu já tinha feito em 6 meses de canal. Eu não gosto de fazer tanta crítica ao Bruce Dickinson porque eu curto muito o que ele faz, acho ele um grande artista, muito talentoso. Estou curtindo muito o Senjutsu, acho que a voz dele está magistral no Senjutsu, já estava muito boa nos anteriores. Então eu não curto falar, né, muito mal dele, mas esses discos são fracos, a gente tem que fazer a crítica falando a verdade. Eu me propus a fazer a discografia comentada, eu não podia esperar só para falar só de disco que eu gosto. E aqui ele não tem mais para onde ir. O Bruce Dickinson aqui não tinha mais para onde ir. O grunge já estava começando a decair em 96, né? A gente vê que o pessoal estava meio confuso, que eu trago até o do Metallica aqui, o Load. O Metallica, em 96, o Bruce Dickinson lançava o Skunkworks, o Metallica ia para o hard rock, abandonava também o metal, ia para o hard rock com o Load. Vejam que é por isso que eu admiro tanto esse cara aqui, né? Steve Harris. Olha a integridade do cara. O cara não se balançou. Não teve que dar explicações, né? A respeito de nada, nem a respeito do peso da guitarra, das baterias, do grunge, do que quer que seja, nem sobre o cabelo o cara teve que dar explicação. Já que a gente fala, ele nem entrou nesse problema, né? Porque o cara manteve o Iron Maiden no heavy metal. Então todas essas críticas, pô, o Iron Maiden não sai do padrão. O Bruce Dickinson na época disse que o cara do Rage Against the Machine queria produzir o Iron Maiden e o Steve Harris não deixou. E o Bruce Dickinson dava entrevista, ele em carreira solo, dizia, pô, ele devia ter deixado o cara do Rage Against the Machine ter produzido o Iron Maiden. Vocês imaginam o que ia ser do Iron Maiden? O Black Sabbath caiu nessa armadilha com o Forbidden, deixou o cara do Body Count produzir, ficou uma porcaria. Os caras não tem jeito, galera. Tem coisas que não tem como forçar muito a barra para ficar se ajustando em modinha, porque daqui o Bruce Dickinson não tinha mais para onde ir. O que ele ia fazer? Aqui estava começando a moda do Green Day, Offspring. O que ele ia fazer? Ia pintar o cabelo de verde aqui e começar a tocar punk rock californiano? Não dava. Então, mais uma vez, eu coloco aqui um disco do Iron Maiden, isso é mais antigo, né, do que o Skunkworks, 92, 96, mas o Iron na época estava dando um pau ainda na carreira do Bruce Dickinson. Assim, esse vem em 98, né, não vou nem apelar, não vou pegar o melhor, vou pegar esse, um dos mais criticados do Iron, ainda assim é melhor do que o que estava sendo feito pelo Bruce Dickinson. Então, galera, aqui o Bruce se perdeu, percebeu isso no decurso da sua turnê, nos resultados fracos do disco ali, e o caminho já estava sendo pavimentado nos bastidores para a volta do Bruce para o metal. Mas aí, para vocês saberem o que finalmente eu vou falar bem do Bruce Dickinson, vai ser no próximo vídeo, beleza, galera? Guardo vocês lá, tamo junto, forte abraço, valeu!